Esses indivíduos, eles estão há muitos anos no futebol. Quanto tempo o Marinho está aí no futebol e todo mundo sabe que o procedimento dele não é dos melhores possíveis, né? O Ricardo Teixeira, o próprio João Avelange. O futebol brasileiro, o futebol do mundo precisa de uma oxigenação. A gente precisa mudar isso, né? Novos ares, precisamos oxigenar. Não é nada contra, pessoalmente, ninguém, nem o próprio Marinho, nem a Del Nero, nem a Blatter, nem a Edinaldo aqui na Bahia, mas é só uma questão de observar uma prática mais democrática dentro do futebol. Nós precisamos democratizar. Sem democracia não há salvação. E um povo sem democracia é o reflexo de uma ditadura. E o que acontece no futebol do Brasil hoje é realmente uma ditadura, uma vergonha e precisa ser apurado. Uma pena que o Ministério Público do Brasil, uma pena que a Polícia Federal Brasileira não tenha tomado a iniciativa, mas graças a Deus e o bom Senhor do Bonfim, o FBI deu um exemplo para o mundo aí, mostrando que corrupção deve ser combatida em âmbito internacional, porque o crime de corrupção é o crime mãe de todos os outros delitos. Você acredita, sinceramente, Domingos Arjones, de que eu estou conversando com o Domingos Arjones, presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje aqui no nosso programa. Você acredita que nesse fio, o novelo aí, quando se puxar mais um pouco, pode-se atingir dirigentes de clubes ou dirigentes de entidades, como por exemplo a CBF, né? E isso vir numa linha de atingir até presidente de federações estaduais. Como é que você está encarando essa situação? Rapaz, a revista Época dessa semana traz até aponta alguns casos das federações das federações, né? estaduais, e cita aqui o caso do presidente Edinaldo, que responde ou respondeu ou está respondendo processo por conta daquela suposta fraude de um jogador, o Liedson. A gente há informações que... aquela história de que era do Poções, que você fala. Né? Isso aí virou efetivamente... O que é que efetivamente diz a revista? Eu não tive a revista fala que ele respondeu, ou que está respondendo, estaria respondendo essa ação penal, mas eu não sei informar isso com propriedade. Mas se diz coisas absurdas a respeito da Federação do Pará, Federação do Rio, Federação Paulista, enfim, presidentes de federações que estão há muito tempo no poder, né? Há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, demonstra práticas antidemocráticas, né? E isso permite todo tipo de vício, né? Então, eu acredito que deverá sim repercutir o que está acontecendo na FIFA. A prisão de Marinho é sintomática. Ele era o primeiro vice-presidente e a Comissão de Combate à Corrupção vai ceder todo o material necessário para que a CPI do futebol possa avançar no sentido de identificar alguma prática que efetivamente seja contrária à ética e à moralidade. Quero voltar a insistir, não é nada pessoal contra ninguém, é só realmente fazer cumprir. O nosso partido deve ser o partido do Brasil, o partido da legalidade, da cidadania, e futebol dentro de campo, de forma limpa e ordeira, é cidadania também. Sem dúvida. O fato de que a OAB está pedindo na Justiça que a Federação comprove se há contratos com a CBF e com a FIFA, não é isso? Na verdade, isso foi uma preocupação minha e dele, né? Quando o assunto foi abordado da prisão do Marinho, ele me convocou para uma reunião na sede da OAB e lá imediatamente deliberamos, né? A de referendo da comissão e do próprio conselho, no sentido de solicitar à federação que informasse se existia alguma relação de contrato ou contratual entre ela, a CBF, entre a Trafic, que foi a empresa que gerou todo esse escândalo, uma vez que a Salvador, né? A Salvador foi uma das sedes da Copa do Mundo, então nos últimos 2 anos se teve algum tipo de contrato. A gente está aguardando, né? A resposta da federação. Oficialmente não recebemos nada, pelo menos eu não recebi absolutamente nada. A federação, segundo o prazo de lei, tem 20 dias para prestar esclarecimentos. Embora seja uma associação privada, ela atende a fins públicos e por conta disso, né, ela se submete às regras da lei de acesso à informação. Eu vi até alguém dizer assim, mas a OAB não pode se meter nisso? Não, legalmente pode, né, doutor? Claro que pode, e mais ainda. Pode por outro motivo. A própria federação celebrou um contrato com a Embasa, um contrato de publicidade. E a gente sabe que esse contrato existe com cláusula de sigilo.
Então a Embasa é uma empresa pública, a gente precisa saber com que foi gasto o dinheiro da publicidade. No caso da federação, com o contrato da Embasa, precisa se saber quanto foi que ficou disponível para cada clube. Por que é que o Jacuipense vai ganhar X e o Feirense vai ganhar Y? A gente precisa saber quanto foi realmente distribuído, com que foi gasto. Isso faz parte da boa prática, né, da cultura da transparência, que é uma cultura que a gente tem que disseminar. A gente falava aqui há pouco esse detalhe do caso de Edson, e a informação que eu tenho aqui é que está na a juíza da segunda vara criminal absolveu sumariamente sem instruir o processo. A Câmara do Tribunal de Justiça devolveu o processo pedindo que ela instruísse. Está lá há 3 anos ou mais. Mas com a Justiça Baiana, está sob intervenção do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, a coisa não andou. Tem como andar ainda, não? Rapaz, eu não conheço os autos, fica difícil até me manifestar a respeito disso e realmente eu não posso. O Ministério Público deve estar perseguindo essa ação, né, a ação penal. Mas a Justiça da Bahia é isso aí que foi dito aí, né? A Justiça da Bahia é a segunda pior do Brasil, não pelo conteúdo humano, digamos assim, porque o magistrado de primeiro grau também é vítima desse sistema. Eu não sei o que é que vai dar essa ação penal que está sendo processado o presidente da federação, mas eu sei lhe dizer que se a Câmara mandou devolver, é porque deve ter encontrado alguma irregularidade. Se mandou instruir, é porque a primeira decisão também carecia de algum fundamento. Doutor Domingos Jones, o senhor falou aí sobre Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Brasileira de Futebol. Diz que é membro do tribunal, não é isso? Tem funcionado? Nunca mais ouvi falar nada sobre o Tribunal de Justiça Desportiva. Eu que acompanhei muito, quando eu comecei como repórter, eu era repórter setorista da Federação Brasileira de Futebol. Depois passaram a ser repórter do Bahia, tá? Quer dizer, repórter setorista do Bahia, não repórter do Bahia, pelo amor de Deus. Né? Então, eu não tenho visto. Tem funcionado, não tem funcionado? Como é que anda essa situação de Tribunal de Justiça Desportiva? Eu vou lhe pedir a reserva necessária de praxe para não comentar esse assunto, porque ainda faço parte do tribunal. Tenho críticas também contundentes à atuação do tribunal. Eu que cheguei lá e vi um tribunal composto por Dr. Márcio Quadros, por Dr. Silvio Quadro Mercedes, homens de bem da Bahia, né? José Joaquim de Almeida Neto, um saudoso professor, o próprio Gaspar Sarraceno, grandes nomes que tiveram lá. E hoje eu vejo com tristeza a forma que o tribunal está reagindo. Não é nada também de natureza pessoal contra ninguém. Houve a renúncia de alguns outros auditores lá. Eu não renunciei, eu não vou correr. Mas tem funcionado? Não, já senti que não. Realmente eu tenho procurado alguma informação, para não vir nenhum julgamento sobre nenhuma ocorrência do Campeonato Baiano de Discussão, nada. Eu não participei. Teve um julgamento, teve Quem é o presidente atual? João Paulo. Teve uma sessão marcada na semana passada, mas caiu por falta de quórum. Quer dizer, nem o próprio auditor ou os auditores se sentem motivados hoje a participar, né? Olha, quando eu fui presidente, eu tinha uma vontade lá, eu tinha um sonho, falar até como Luther King. Luther King toda vez que dizia, quando ia se manifestar, dizia, eu tenho um sonho. E Lênin falava, não é proibido sonhar. Quem dizia isso era uma mulher que eu conheci, uma mulher muito forte, que era Ana Maria Montenegro, foi a primeira vereadora mulher aqui de Salvador. A Ana Montenegro foi uma mulher belíssima, foi membro da Comissão de Direitos Humanos. Ela sozinha se vestia de branco, toda com cabelo grisalho, com a imagem frágil, mas uma mulher muito forte. E ela dizia assim, eu tenho um sonho, Luther King, né? E não é proibido sonhar. E eu tinha um sonho, na condição de presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, que era desvincular o Tribunal da Federação. Eu queria tirar, eu até busquei isso, eu tentei isso, mas infelizmente só ficou no sonho, eu não consegui fazer. Se eu tenho uma frustração dentro do TJD da Bahia, foi que eu não consegui trazer independência para o meu tribunal, que era tirar ele do âmbito da Federação Baiana de Futebol, como é em outros estados.